Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem, porque aqui tá todo mundo bem também, graças a Deus. E acho que como vocês viram aí no título, né, do vídeo, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu sempre venho aqui para falar um pouquinho de mim, da minha rotina, falar um pouquinho dos meus filhos, né, e compartilhar com vocês a minha vida, né, a minha rotina de mãe, que trabalha fora, que cuida da casa. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque ontem, gente, foi dia 20 de novembro, hoje é dia 21 de novembro, e o dia 20 de novembro ele mexe muito comigo. Por que que essa data mexe comigo? Porque dia 20 de novembro, ontem, fez 11 anos que a minha mãe faleceu. Eu nunca contei isso aqui no vídeo, mas a minha mãe ela é falecida. Ela viveu por 51 anos, né? Foi uma morte muito precoce. Quando a minha mãe faleceu, eu estava com 29 anos. E foi muito sofrido, como uma perda, né? Um ente querido, ainda mais sendo a mãe. Então, assim, ontem eu tava bem assim. Não vou falar que eu tava triste, que eu não tava triste, eu tava com muita saudade. É um dia que a saudade aperta, é um dia que o coração dói, sabe? Que você quer ter a pessoa ali perto de você, mas você sabe que não vai ter mais, né? É um dia que você lembra dela em todos os momentos. Então, assim, dia das mães, dia do aniversário, o dia que ela foi embora, é uma data que mexe ainda. Parece que faz 11 anos, mas parece que foi ontem, né? Mesmo eu vou revivendo tudo o que aconteceu naquele dia. Vim hoje aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Quando eu falo da minha história, não é da minha história depois de casada, de ter filhos, né? É da minha história lá atrás mesmo, da minha história de infância. Eu sou muito, muito grata por ter vivido com a minha mãe por 29 anos. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi com ela, pela mulher que eu sou hoje, por todos os valores e princípios que ela me ensinou, tanto para mim quanto para meus irmãos. Nós somos em 6 filhos, minha mãe teve 6 filhos, 5 mulheres e um homem. Ela foi uma mãe muito nova, então com 14 anos, 14 anos ela teve a minha irmã mais velha, e aí ela foi tendo, né, ela não teve assim, em questão de um ano, mas ela foi tendo assim, de 2 em 2 anos, ela foi tendo filho, então ela teve 6 filhos, né? 6 filhos, 5 mulheres e um homem. Eu sou a quarta das filhas. Eu sou a quarta, depois de mim tem mais duas. Quando a minha mãe faleceu, a minha irmã mais nova, ela estava com 17 anos. De 17 para 18 anos, mas 17 anos ela tinha. Então assim, na casa que nós morávamos, que é a casa que a minha irmã mais nova mora ainda, que é para lá que eu vou passar o Natal. Então, assim, na casa que nós morávamos, morava eu, minha mãe e a minha irmã mais nova. Porque a minha mãe é muito guerreira, muito uma mulher que sempre trabalhou para cuidar dos filhos. Ela criou 6 filhos sozinha. Sozinha porque ela separou do meu pai, eu era pequena ainda e aí ela teve que bancar tudo sozinha mesmo, como muitas mulheres fazem, né? Por aí. E ela conseguiu criar os seus filhos com muita luta, com muita, né, com muita batalha. Uma mulher que sempre, sabe assim, fez de tudo para que não pudesse faltar nada para nós. Mas nós vinhamos de uma família muito humilde, porque por mais que ela se esforçasse, eram muitos filhos, né? Eram muitos filhos, a gente nunca chegou a passar fome, mas chegamos a passar muita necessidade. Necessidade que eu digo assim, de ter o arroz e ter um ovo. E ela ter que fazer o arroz e dividir aquele um ovo para 6. Porque primeiro ela alimentava os filhos, depois ela se alimentava, e era assim. E eu era muito apegada à minha mãe. Desde que eu me entendo por gente de 6, 7 anos, assim, muito novinha, eu sempre tive um sentimento dentro de mim que eu precisava cuidar dela, né? Então, assim, todos os lugares que ela estava, eu estava junto. Nós temos a fisionomia muito parecida. Acho que de todos os irmãos, eu e o meu irmão é os que se parecem mais na fisionomia com ela. As minhas irmãs se parecem, mas eu se pareço muito. Eu vou ver se eu deixo uma foto dela aqui depois, no finalzinho, para vocês verem. Então, assim, eu se pareço muito com a minha mãe na fisionomia e a gente tinha um elo muito, muito forte. Tinha dias assim que eu escutava que eu tava em casa fazendo alguma coisa e ela sempre trabalhou. Então, quando dava dando o horário dela chegar, eu escutava o portão abrindo e eu ia olhar. Quando eu ia lá olhar, não tinha ninguém no quintal. Quando eu entrava pra dentro, ela tava entrando pelo portão. Então, assim, o nosso elo era tão forte que eu escutava ela me chamando. Aí eu ia lá fora olhar, não via nada. Quando eu entrava, ela chegava, sabe? Assim, a gente tinha uma ligação muito forte. E eu sempre tive aquele sentimento de que eu tinha que cuidar dela. Mas eu nunca compreendi aquilo.
Era uma coisa que gritava dentro de mim, sabe assim, dentro do meu, que eu não tinha que cuidar dela o tempo inteiro. Então, se ela fosse tomar banho, eu ia atrás. Se ela fosse no banheiro fazer necessidade, eu ia atrás. Todos os lugares que ela estava e que eu pudesse estar, eu ia. Eu lembro de uma cena que ela tinha que trabalhar, ela trabalhou em muitos lugares, né? E ela estava trabalhando como auxiliar de cozinha. E acho que ela entrava à tarde no serviço. Então ela deixava eu na escola e ia trabalhar. Eu e meus irmãos, né? Então, assim, ia trabalhar. E eu lembro que nesse dia eu chorei, chorei, chorei tanto, porque eu não queria que ela fosse. Eu queria não ir pra escola pra me poder ir com ela, eu queria que ela ficasse em casa. Eu chorei, chorei. Eu já tava grande, eu deveria ter uns 10 anos. E ela falou, filha, você tem que estudar. E ela falou, eu preciso trabalhar. E eu não queria deixar. Eu não queria. Pra mim, dentro de mim ia acontecer alguma coisa com ela e eu precisava proteger, né? E eu cresci com esse sentimento. Nós morávamos numa casa, que é a mesma casa onde minha irmã mora, e do lado é a casa do meu tio, que é o irmão da minha mãe. E aí meu tio chamava a gente pra ficar final de semana na casa dele, e eu não ia para não deixar ela sozinha. Teve um fato que aconteceu. A minha mãe, ela apresentou problemas de saúde muito cedo, assim, muito nova. Primeiro, ela tinha o vício do cigarro, né? Se ela estivesse nervosa, ela fumava. Se ela estivesse triste, ela fumava. Se ela estivesse feliz, ela fumava. Então, ela era muito viciada no cigarro, né? E, e ela começou a apresentar problemas de saúde muito cedo, então ela foi mãe muito nova, aos 14 anos, e ela, já com 14 anos, ela já era hipertensa. Ela tinha uma hipertensão bem séria, a pressão dela subia muito. Depois disso, ela começou a ter colesterol. Ela não era uma pessoa obesa, assim que eu digo obesa, gente, obesidade mórbida, ela não era uma obesa mórbida. Mas ela tinha sobrepeso, assim, bem considerado, né? Então, assim, ela tinha aquele sobrepeso considerado, ela tinha muita gestação, teve muitas gestações, então ela passou por 3 cesáreas e 3 normais, né? Nas gravidez dela, a pressão dela subiu, então ela tinha aquele pré-eclâmpsia, né? Tinha todo aquele risco. Só que naquela época ninguém falava muito, né? Então ela apresentou problemas de saúde muito cedo. Eu lembro de um fato de eu estar na casa do meu tio, era um domingo, tava um dia chuvoso, e ele chamou a gente sentava no sofá, ele tinha um sofá de. Sabe esse sofá de cimento? Era um sofá de cimento e que em cima tinha uma espuma, né? Pra não machucar. Ele sentava todos os sobrinhos ali, tenho 2 primas, que é as filhas dele, né? Do meu tio. Ele sentava todos os sobrinhos ali e a gente ficava assistindo o Faustão. Naquela época era o Faustão que passava e a gente gostava de ficar lá assistindo o Faustão, né? Era totalmente diferente da infância de hoje. E ficávamos assistindo o Faustão e tava um silêncio, aquela chuva caindo, de repente eu escutei, Gi! Aí eu levantei do sofá correndo, e minha tia falou assim, né? A mulher do meu tio falou, Gi, onde você vai? Eu falei, minha mãe tá me chamando. Ela, não, não é sua mãe. Eu falei, é sim. E aí, na hora que eu fui sair da porta, eu escutei de novo, bem forte, Gi! Aí eu saí correndo. Saí correndo, eu tava de meia e chinelo. Eu lembro que eu sujei tudo a meia e chinelo. Eu deveria ter uns 11 anos. Não, eu tinha menos. Eu tinha menos porque nessa época a minha irmã não tinha minha irmã mais nova ainda, só tinha até a Juliana, né? Então nessa época minha mãe só tinha 5 filhos, ainda não tinha mais nova. E eu deveria ter menos, eu deveria ter uns... Porque quando a minha irmã mais nova nasceu, eu tinha 12. Então eu deveria ter entre 10, por aí. 10 anos, uns 10, 8 ou 10 anos, por aí, mais ou menos. E eu corri. Quando eu cheguei lá, a minha mãe tava deitada na cama. O meu pai estava deitado no sofá. Ele cochilou no sofá. Ele também estava assistindo, ele cochilou no sofá. E minha mãe estava na cama. E eu entrei procurando, mãe, mãe, mãe. Quando eu entrei, minha mãe estava tendo uma convulsão. Eu não sei se ela estava tendo uma convulsão ou se ela estava sufocada. Eu sei que ela estava com o olho bem aberto e ela estava com a boca aberta, assim, sacudindo a cabeça. Eu só fazia aquele barulho horrível com a boca. E eu saí gritando, desesperada, desesperada, chamando todo mundo: tio, 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 socorre. Meu tio entrou lá. E aí minha mãe foi pro. Aí eles levaram, né? Socorreram ela. Ela vomitou, lembro que ela vomitou bastante. Minha mãe tava tendo começo de infarto, gente. Bom, é o que me recordo, assim, eu lembro que depois que passou todo aquele susto, né, foi um susto. Minha mãe tava tendo começo de infarto, e aí eu fiquei pensando, depois de grande, assim, já adolescente, né, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não tivesse escutado ela chamar, ela teria morrido sozinha ali, e ninguém ia ouvir. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça. Quando eu tava com 12 anos, a minha tia falou assim, Gi, você precisa fazer as coisas, você não sai de casa, você não vai pra casa de ninguém, você não brinca, você não faz nada só pra ficar do lado da sua mãe. Ela falou assim, um dia, quando a sua mãe for embora, você vai sofrer. E eu lembro que ela falou isso pra mim, eu tinha 12 anos. A mulher do meu tio falou pra mim, né? A gente chama ela de tia,
porque foi criado todo mundo junto, né? A mulher do meu tio. E ela falou isso pra mim, aí eu cresci com aquela fala dela. Só que da mesma hora, no mesmo tempo que eu queria fazer algumas coisas, alguma coisa gritava dentro de mim que eu precisava cuidar dela. O tempo inteiro eu tinha esse sentimento de que eu tinha que cuidar, cuidar, cuidar. Comecei a trabalhar, cresci, né? Comecei a trabalhar, fui tendo a minha vida. Só que sempre com aquele sentimento de cuidar da minha mãe. E a minha mãe tinha muitos problemas de estômago, então quando ela tinha que fazer algum exame, eu que acompanhava. Tudo que ela ia fazer, gente, eu estava do lado dela, eu acompanhava. Os meus irmãos também estavam. Só que eu era ao extremo, ao extremo. Então, fui trabalhar. Nessa época, eu trabalhava no hospital. Eu e minha irmã, a gente saiu pra... Eu vou contar resumido, assim, porque se eu for falar tintim por tintim, tudo, né, a gente vai ficar aqui até mais de um ano conversando, né? Então, assim, nessa época eu trabalhava no hospital. Eu e minha irmã, a gente saiu pra procurar emprego juntas. Eu e a minha irmã mais velha, Angélica. E quando a gente foi procurar emprego juntas, tinha uma vaga lá pra trabalhar em hospital, só que eu nunca tinha trabalhado no hospital. E era pra trabalhar na limpeza, na hotelaria do hospital. Eu peguei e falei, eu vou. Aí foi eu e minha irmã, a gente foi pra poder concorrer à vaga. Só que eu passei no teste e ela não. E eu comecei a trabalhar naquele hospital. Eu trabalhei naquele hospital 6 meses na limpeza. Depois de 6 meses, eu fiz um processo seletivo interno mesmo, assim, uma prova interna para poder subir de cargo. E eu passei na prova e fui trabalhar de escriturária. O que a escriturária faz dentro do hospital? Não sei se vocês conhecem aquele Hospital São Luís. Ele fica, né, acho que ainda no Itaim, aqui em São Paulo. Um hospital muito chique, um hospital particular, né? Hospital São Luís, eu fui trabalhar lá. E eu trabalhei lá como escriturária, naquele hospital. O que a escriturária faz? Ela fica no balcão ali, onde recepcionando, né? Os pacientes e os médicos. E os médicos prescrevem, faz a prescrição, pedindo medicação dos pacientes, e a escriturária que fica no computador pedindo as medicações. E auxiliando também nas medicações as enfermeiras, né? Que elas vão pedindo, preciso de uma gás, preciso de alguma coisa. E a escriturária que faz todo esse trabalho. Então, eu fui trabalhar de escriturária nesse hospital, eu fiquei 5 anos. Foi aí que eu fiz a minha faculdade, me formei trabalhando lá. Só que nesse tempo que eu fui trabalhar no hospital, eu fui, né, cuidando da minha mãe, ela, aí nessa época ela já não estava conseguindo mais trabalhar fora, porque a pressão dela subia direto. Ela começou a convulsionar. Depois dessas convulsões ela teve um AVC isquêmico, né, a pressão dela subiu muito. Ela teve um AVC, ficou internada. E todo esse processo eu com ela, eu faltava no serviço para ficar com ela, eu saía mais cedo para ficar com ela no hospital. E ela foi ficando meio que debilitada, assim, mas ainda tava, né? Passados 5 anos desse AVC, aí foi onde que minha mãe começou a ficar amarelada. E, e a minha irmã mais velha, a Angélica, falou assim, Gia, a mãe tá com a pele tão amarela, né? Era um dia de final de semana, eu tava em casa. E ela falou assim, nessa época eu não trabalhava mais no hospital, eu tinha saído, já tinha me formado, eu tava trabalhando em outra área. E ela falou assim, a mãe tá muito amarela, né? Aí tá, eu fiquei percebendo aquilo. Aí teve um dia que ela foi no banheiro fazer as necessidades dela, e eu tinha o hábito de ir atrás. Se eu estivesse em casa, ela ia no banheiro, eu ia atrás. E aí ela fez o xixi. Quando eu olhei o xixi dela tava preto, gente. Preto, parecendo Coca-Cola e todo espumado. Eu falei, mãe, desde quando a senhora tá fazendo xixi desse jeito? Ela falou, tem uma semana. Aí eu falei, não, a gente vai no médico. E isso era mais ou menos dia 23 de dezembro de 2013. De 2013. Nós fomos no médico, o médico examinou ela, deixou ela na observação para fazer os exames e falou para ela assim, o nome da minha mãe é Janete, né? Falou assim, dona Janete, vamos fazer um combinado aqui? Como tá pertinho do Natal, ela internou no dia 23, né, para fazer esses exames, ficou lá na observação. Quando foi no dia 24, ele falou, vamos fazer um combinado com ela. Falou que ia fazer um combinado. Eu vou dispensar a senhora, vou dar alta, a senhora promete que depois que passar o Natal a senhora volta, porque assim a gente precisa investigar o que tá acontecendo, né? E ela fazendo xixi preto. E aí eu falei, não, doutora, ela vai voltar sim. Então ele liberou ela para ela passar o Natal em casa. Quando foi no dia 26 de dezembro de 2013, nós voltamos ao hospital. Só que quando a gente voltou, minha mãe já ficou internada. E aí ela começou a sentir umas dores do lado da barriga. Só que ela não falava nada. Ela escondia o máximo que ela podia. E aí eu só via ela fazendo assim pra andar. Ela fazia que, ai, sabe assim? Mãe, o que a senhora tem? Ela, nada não, uma dorzinha aqui. E ela começou a esconder essas dores. Então no dia 26 a gente levou, ela já ficou internada. E aí ela ficou internada no hospital.
e ela só saiu em janeiro de 2014. Ela saiu dia mais ou menos dia 12 de janeiro de 2014, ela passou o ano novo internada. E a gente nunca, final de ano, assim, quando tinha festa, a gente nunca ficou, assim, minha mãe sempre gostou do Natal, Ano Novo, ela sempre gostou de reunir os filhos, a família, né? Por mais que fosse simplesinho, por mais que tivesse só arroz e ovo para comer, ela queria todo mundo reunido. Ela montava árvore, ela falava sobre a bota do Papai Noel lá na janela, pra gente, pro Papai Noel dar um presente, mesmo que não tivesse presente, sabe? Ela fazia a gente acreditar nessas coisas, né? E era muito gostoso. E naquele ano a gente não passou com ela passou internada. Quando eu lá nas internações, né? E aí o médico falou assim, teve um dia das internações que o médico falou, olha, falou assim pra mim, sua mãe tá com um problema na vesícula. E nós vamos fazer uma cirurgia para tirar, né, a pedra na vesícula, alguma coisa na vesícula. Falei, tudo bem, né? Assinei. Aí depois eles ligaram para que a gente fosse no hospital. Eu saí igual uma doida, que eu achei que tava acontecendo alguma coisa. Chegou lá, era para falar que a cirurgia estava sendo cancelada. Que a cirurgia estava sendo cancelada porque eles não iriam fazer cirurgia mais. E aí o médico conversou e falou assim que o problema dela era mais sério. Ele iria dar alta, mas ela ia sair com encaminhamento para outro hospital. E a gente ficou toda feliz, né? Quando falou que ia ter alta, eu falei, ah, tá bom. E realmente ela teve alta. E no dia da alta ele deu um papel lacrado. Um papel lacrado. Né? As meninas da recepção entregou e falando que era um encaminhamento para ela ir para outro hospital fazer o tratamento. Quando a gente chegou em casa, que a gente abriu, estava escrito Instituto do Câncer. E a minha irmã mais velha falou, Gi, né? Se eles estão mandando a mãe pro Instituto do Câncer é porque o negócio tá sério. Aí tá, a gente ficou, né, daquele jeito, não deixamos ela ler. Mas aí eu conversei com ela, falei, mãe, a senhora tá sendo encaminhada pro Instituto do Câncer. Pode ser que o médico viu alguma coisa, pode ser que não, pode ser que eles vão, né, investigar. E eu lembrei de tudo aquilo que eu vivi no hospital lá, né? E falei, meu Deus, como que pode as coisas? O Senhor me preparou de alguma forma para esse momento. Até então eu não sabia por que eu tinha ido trabalhar naquele hospital, por que eu estava ali, mas eu estava. Quando a minha mãe recebeu todo esse diagnóstico, aí que a minha ficha caiu, sabe assim? Então, assim, no dia 20 de janeiro, era a primeira consulta dela no Instituto do Câncer, e foi aí que minha mãe começou a batalha contra o câncer. Até então, o médico achou que era um câncer no fígado. Ele fez a cirurgia, falou assim: nós vamos abrir para ter certeza o que tem por dentro, porque nós fazemos os exames e a gente não consegue ver, né? Até então era câncer no fígado. E aí ele abriu, né? Ela fez a cirurgia, abriu, ele só abriu e fechou. Ele falou assim: olha, o câncer dela não é no fígado, o câncer dela inicial é nas vias biliares, mas já atingiu o fígado, já atingiu a pele, o peritoneal, né? Que é a pele do estômago. E ele falou assim, a parte abdominal dela praticamente quase toda, então assim, não tem o que fazer. Ele falou assim, agora ela vai ficar no tratamento paliativo. Ela iniciou no hospital no dia 20 de janeiro, isso foi em junho, né? Porque ela fez quimioterapia, até chegar à cirurgia, né? Eu tô falando bem resumido para vocês. E aí ela entrou no tratamento paliativo, que não tinha o que fazer. Eles iam só amenizar as dores, mas a minha mãe tava bem até, sabe assim? Ela começou a piorar em setembro. Eu lembro que no meu aniversário de 29 anos, ela estava aguardando uma vaga para UTI, ela estava no quarto, ela estava muito, muito ruim. Eu lembro que eu fui para casa pegar roupa para voltar para o hospital, porque praticamente eu estava me internando com ela. Eu ficava com ela o tempo inteiro. E o médico falou que esse câncer dela já deveria estar há uns 5 anos mais ou menos aqui, como é numa região muito delicada, vias biliares, fígado, ele não tem sintomas, né? É um câncer assintomático. Então, assim, quando ele vai apresentar os sintomas, é quando ele já está avançado. E foi isso que o médico disse. E eu lembro que no dia do meu aniversário eu cheguei lá para visitar. Ela não me reconheceu. Ela ficou me chamando de Sônia, de Maria, de tudo quanto é gente. Ela lembrou de um monte de gente, menos de mim. Aquele dia meu coração partiu. Eu falei, mãe, é a Gi, né? E ela não lembrava. Ela, sai daqui, sai daqui. Ela tava delirando, né? E minha mãe, ver minha mãe daquela situação, com 51 anos, né? Nossa, cortava meu coração. E eu ficava assim, meu Deus. Só que eu, gente, tive muito pé no chão nesse processo. Eu sabia que eu tinha que cuidar. E eu sabia que ela estava indo embora aos poucos, né? Eu estava com ela todos os dias. Os meus irmãos, eles tinham mais aquela esperança. Aquela fé de que Deus ia fazer um milagre, que minha mãe ia ser curada, e que ela ia ficar bem, que aquilo era só um processo. Eu deixava eles viver, sabe? Aquele sentimento dele, mas dentro de mim eu já sabia que não, que não sei quanto tempo ia demorar, mas que a hora ia chegar, estava perto, né?
Então, assim, eu fui vivendo todo aquele processo com ela, até o dia que o médico pediu para reunir todos os familiares, aí eles colocaram uma sonda. Essa sonda é uma sonda só de alívio, né? Que a pessoa acha que tá comendo, assim, bebendo, ela não podia comer nada sólido, nada. Só líquido. Água, suco. E aí tudo que ela comia saía pela sonda numa bolsinha que a gente jogava fora, né? Só pra ela ter a sensação de que o alimento estava entrando pela boca, né? Então ela falava que tava com sede o tempo inteiro, ela falava, tô com sede, tô com sede. A gente dava água, ela bebia a água e a água voltava pelo nariz na sonda. Então ela ficou com aquela sonda muito tempo. E até que o médico reuniu a família e falou assim, olha, agora eu não tenho o que fazer mais aqui nesse hospital. E ela tá sendo encaminhada. Nessa época a gente morava em Parelheiros, né? Que é o lugar que eu cresci, nasci em Parelheiros. Me criei lá. E nós morávamos lá em Parelheiros. A minha mãe estava internada no hospital, no Instituto do Câncer, que é do lado do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Pra quem conhece. E ele falou, ela vai ser encaminhada para o hospital em Cotia. O hospital chama Hospital São Camilo, que fica em Cotia, é um hospital onde ficam os pacientes em fase terminal, né? Todos os pacientes na fase terminal é encaminhado para lá, porque lá é como se fosse uma casa. Gente, o lugar é lindo, parece o paraíso. Quando eu cheguei lá, parece o paraíso, sabe assim? É uma casa, sabe aquelas casas de rainha, de rei, que a casa na frente tem aquele gramadão verde, sabe assim? O lugar lindo, maravilhoso, cheio de flores, de planta. E aí reuniu e falou, aí reuniu toda a família para visitar ela no hospital. E aí tava marcado, né? Falou assim, olha, ela vai na quinta-feira, a ambulância vem pegar, tem que ter um familiar junto, né? E vai. Eu lembro que eu fui para casa, peguei todas as minhas coisas, em lágrimas, chorando, 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 chorando muito. Eu sabia que dali não tinha o que fazer mais, né? Todo mundo foi se despedir, meu tio, minhas irmãs, os netos, sabe assim? Foi um dia muito triste, foi se despedir dela. E dali a gente foi pro hospital, né? Eu fui com ela na ambulância, como ela tava cheia de aparelho, cheia de coisa, então ela foi atrás, porque ela tinha que ficar sendo monitorada o tempo inteiro, oxigênio e tudo. E eu fui na frente, chorando. Chorando da hora que a ambulância saiu daquele hospital pra ir pro outro hospital, né? E eu fui chorando, 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 chorando. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele hospital cheio de grama, eu falei, gente, tô no céu. Eu imaginei que eu estava no céu, de tão lindo que é. Por isso que fala, né, que é para os pacientes lá ter um conforto. O médico falou, tem paciente que vai e fica lá 2 anos, tem paciente que vai e que fica um mês, tem paciente que vai e que fica uma semana, tem paciente que vai e que fica um dia. Então não tem uma precisão, né? Ele falou assim, eu não vou dar dias, mas a gente sabe que tá chegando, né? Ela foi numa quinta-feira, e ali eu estive com ela. Foi um dos piores dias da minha vida, vou te dizer assim. Porque cada noite que eu passava ali, ela ficou num corredor, vários quartos, né? Cada quarto com uma pessoa e uma família. E todas as noites que eu estive ali, ela ficou uma semana, gente. Ela foi na quinta e ela faleceu numa quinta. Todos os dias, foram se passando os dias. Todo dia era uma pessoa que morria à noite. E eu escutava os gritos da família. Dos filhos, ou do marido, ou da mulher, sabe? Do familiar que tava ali. Eu escutava os gritos chorando, chorando, chorando. E falava, meu Deus, tá chegando em mim. Toda noite eu ficava, tá chegando em mim. Então eu não dormia, eu não tinha fome, eu não tinha sede, eu não tinha nada. Nada, nada, nada. Teve um dia que ela tava muito ruim, 2 dias antes dela falecer, ela ficou muito ruim. E, e aí o médico falou, olha, agora eu sei que ela não tá enxergando mais, porque contaminou, né? Foi quando a doença subiu, assim, contaminou, foi pra cabeça. E ela se batia de noite. Aí eu conversei com o doutor falou, pode sedar? Eu falei, pode porque ela tá sofrendo. E aí ele falou assim, olha, eu não sei se ela está ouvindo, você vai conversar com ela, se ela mexeu as mãos e o pé, é porque ela está ouvindo, mas vendo, ela não tá mais. Ele, antes dela perder a visão, ela falou assim, Gi, falei, oi mãe, ela falou assim, cuida da minha cachorra, porque na época ela tinha uma cachorrinha poodle chamada Nicole. Ela falou, cuida da minha cachorra, cuida das minhas plantas, se cuida e cuida dos seus irmãos. E eu falei, tá bom. Eu falei, mãe, fique em paz que tá todo mundo bem, tá todo mundo em paz, fique em paz. Só falava isso pra ela, né? O tempo inteiro eu falava pra ela. E aí eu lembro que quando eu escutava aqueles gritos de madrugada, eu falava, meu Deus, quando acontecer, eu não quero gritar, eu não quero chorar, porque eu sei que a minha mãe tá sofrendo, né? E vai ser um descanso pra ela e pra mim também. Então, gente, olha como que Deus, ele é maravilhoso, ele age na nossa vida todos os momentos, assim, todos os momentos. E eu falei para ele, Deus, tomara que tudo aconteça no final de semana, que aí vai estar todo mundo em casa, meu tio, minhas irmãs, ninguém vai estar trabalhando, né?
Porque eu trabalhava, mas eu larguei meu emprego. Larguei emprego, não é que eu larguei. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, então eu faltava pra ficar com ela, né? Aquela coisa toda. E aí, eu peguei e falei, o dia que acontecer, espero que seja o final de semana que esteja todo mundo em casa. Porque aí eu não vou ficar aqui sozinha, né? Eu não quero passar por isso sozinha. E a minha mãe faleceu num feriado. Olha como que Deus é maravilhoso. Eu lembro que eu estava na janela do hospital, eu vi o carro do meu tio entrando. Meu tio tem uma... Ah, não é uma Kombi, é aquelas bestas. Uma Splinter. Splinter é o nome do carro. Ele tem uma Splinter, eu vi a Splinter dele chegando. Aí eu saí correndo. Falei, ai, que bom, né? Ai, chegou todo mundo. Falei, mãe, o tio chegou, não sei o quê. Quando eu desci pra pegar eles, aí subiu a minha tia, a esposa do meu tio, e uma amiga da minha mãe. Muito querida, uma amiga dela de infância, assim, que foi visitar ela. Que é a Efigênia. É até falecida já também. Eu lembro que a Efigênia tava de um lado, a minha tia do outro. E eu só sabia que a minha mãe tava esperando pelo pescoço, porque ficava pulsando assim o pescoço dela, né? E aí eu sabia que ela tava viva, porque ela tava esperando que dava pra ver, né? Pulsando. Aí tava a minha tia segurando na mão dela, a amiga dela segurando na outra mão e eu nos pés. De repente eu olhei pro pescoço da minha mãe e tava parado. Parou. Aí eu até falei assim, tia, eu acho que minha mãe não tá esperando mais. Aí minha tia largou a mão dela e falou, ai meu Deus. Falei, não, calma, tia, calma. E aí eu fui lá chamar a enfermeira. Eu falei, enfermeira, acho que minha mãe parou de respirar. Aí nisso a enfermeira entrou e falou assim, realmente, a sua mãe acabou de entrar em óbito. E aquele dia, aquela hora foi um desespero, ela falou, você vai descer lá e vai chamar todos os parentes que veio visitar, pede pra eles subirem, eles vão ter meia hora pra, né, se despedir dela pra gente fazer todo o procedimento. E nisso tava meu sobrinho, que era muito apegado à minha mãe, que era não, que é, não sei se era, sei lá, porque o sentimento continua, né? E aí eu falei pra ele, falei, Henrique, você vai subir todo mundo, mas a avó acabou de falecer. Aquele menino subiu gritando naquele corredor. Eu lembrei daqueles gritos que eu ouvia de madrugada, dos familiares chorando, sabe? E ele subiu gritando naquele corredor. Não, minha avó não, vó, eu tô aqui, vó, eu tô aqui. E, gente, foi desesperador, né? É uma das piores cenas que eu já vivi. Mas na hora que a enfermeira falou, eu tava de frente com a janela. Não quero chorar porque eu tô cheia demais já de saudade, tá? E aí eu tava na janela e na hora que ela falou, eu só virei assim, olhei pro céu e falei, Deus, obrigado. Obrigado por ter dado descanso pra ela, obrigado por ter me dado descanso também. Porque ela tava cansada, eu estava cansada, sabe assim? Eu queria que ela estivesse viva, mas bem. Não estivesse na cama, sofrendo, precisando da gente, né? Então, assim, tô contando um pouquinho da minha história aqui pra vocês. Eu sei que a gente não pode vir aqui, né, sensibilizar também as pessoas, mas é a minha vida, é a minha história, é uma história real, né? Hoje, se hoje faço tudo o que eu puder fazer para me ter saúde, é porque eu fico pensando na minha mãe, como ela faleceu cedo, né? E eu não quero isso, eu quero ver meus filhos crescer, eu quero ver meus netos, eu quero curtir a vida, sabe assim? Enquanto eu posso, eu morro de saudade dela, morro de saudade, eu queria que ela conhecesse meus filhos, eu queria que ela pudesse ver tantos filhos dela, né? Está hoje todo mundo trabalhando, todo mundo estudou, todo mundo forte, bonito, do jeito que ela queria, do jeito que ela criou, né? Eu sei que, assim, eu passei por tudo do lado dela. E, assim, hoje, a única coisa que eu tenho hoje, gente, é gratidão. Gratidão por ter vivido 29 anos ao lado dela. Gratidão por ter feito tudo. Acho que se eu pudesse viver novamente toda essa história, eu faria as mesmas coisas e faria até melhor, né? E faria até melhor. Mas dentro das minhas condições de filha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu só não dei o céu para minha mãe porque eu não tinha esse poder. Eu vou deixar aqui agora a fotinha que eu falei pra vocês. A fotinha da minha mãe, eu e ela juntos. Essa foto, gente, é a foto do hospital. Há 11 anos atrás, né? Não tinha um celular com tanta tecnologia assim. Mas é a foto que a gente tirou ela internada no hospital. Então, assim, eu sou muito grata, sabe assim? Por ter a mãe que eu tive. Eu sou muito grata por, mesmo viver com a simplicidade, ela me ensinou coisas maravilhosas. Tudo que eu sou hoje e tudo que eu aprendi foi com a minha mãe. Esse é o vídeo que eu vou deixar pra vocês hoje. Um pouquinho só da minha história. Um pouquinho, tá? Tem muitas coisas que, quem sabe, uma próxima oportunidade eu vou contar pra vocês. Mas é um pouquinho da minha história que eu vou deixar com vocês aí. Dessa mulher maravilhosa, que se eu pudesse falar pra ela agora, eu ia falar, mãe, o quanto a senhora foi maravilhosa. O quanto a senhora me ajudou. O quanto a senhora me ensinou. Obrigada por tudo e obrigada por tanto.
Era a única coisa que eu queria dizer pra ela e dizer o quanto eu a amo. Porque o meu amor vai ser pra toda a eternidade. Pra toda a eternidade. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.